Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla Raça e Paixão. E o Mengão entra em campo daqui a pouco para pegar o Bahia lá na Fonte Nova, lá na Bahia. E nós vamos aqui fazer um resumo histórico desse confronto. Você já vai se acostumando que todas as vezes que o Mengão entrar em campo, especialmente pelo Campeonato Brasileiro, nós vamos contar a história do confronto por meio dos números através da história, certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo, fica comigo até o final, não pula sequer uma parte desse vídeo para você entender tudo que envolve aí esse confronto interessante. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, aperte aqui esse botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. Ative o sininho das notificações para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no nosso Mengão, porque eu estou trazendo aqui todos os dias. Nós temos 2, 3, até 4 vídeos por dia, dependendo da ocasião. Nós estamos trazendo informação direta para manter a nação bem informada aí sobre o Mengão. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito o YouTube a recomendar o nosso vídeo para que mais pessoas, para que mais rubro-negros fiquem também bem informados de tudo que rola no mais querido. E, sem mais delongas, nós vamos então contar essa história aí através dos números. Como é o confronto, historicamente falando, entre Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo? Qual é o seu palpite? Quem tem vantagem? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Mas vamos então aos números. Quero dizer que todos esses dados, mais uma vez, foram coletados do site ugol.com.br. Você, ao final deste vídeo, quiser conferir, pode ir lá no site e ver todos esses dados lá disponíveis para você, certo? Vamos então começar a adentrar a história aí desse clássico interessante, desse clássico brasileiro aí, entre esses dois gigantes do Brasil. Ao todo são 55 jogos, tá? Estamos falando aqui de elenco profissional, tá bom? Então, 55 jogos, 23 vitórias para o Mengão, 13 vitórias para o Bahia, 19 empates. Foram 34 jogos que o Flamengo saiu para jogar contra o Bahia, 19 jogos em casa e 2 jogos em campo neutro. Interessante essa disparidade, né? Em correlação a jogos em casa e fora. O Flamengo saiu 34 vezes e recebeu o Bahia apenas 19 vezes. Bem interessante esse dado aí. Mas então é isso. O Flamengo tem uma ampla vantagem aí sobre o Bahia, né, com 23 vitórias e apenas 13 derrotas. Ou seja, o Flamengo tem um saldo positivo aí de 10 vitórias sobre a equipe do Bahia. Gols marcados versus gols sofridos. Também nesse item o Flamengo tem uma vantagem considerável. Ao todo foram 141 gols marcados nesse confronto, sendo que o Mengão marcou aí 86 vezes e sofreu 55 jogos. Portanto, 31 gols de saldo aí positivo para o Mengão nesse confronto. Um confronto que o Flamengo tem uma folga, né? Relativamente considerável aí, relativamente grande essa folga de 31 gols de saldo sobre o Bahia. Como foi então a primeira vez que eles se enfrentaram? E como foi o último jogo? Vamos aqui entender um pouco mais desse duelo. Bom, o primeiro jogo já faz bastante tempo, é uma história longa aí envolvendo os dois times, mas a primeira vez que o Mengão enfrentou o Bahia foi lá em 68, 27 de novembro de 68, pela competição chamada Robertão. Para quem não sabe, a competição Robertão foi uma competição que existiu ali no final dos anos 60 e início dos anos 70, tá? Então, por essa competição, foi que aconteceu o primeiro duelo aí entre os times profissionais do Mengão e do Bahia, com a vitória do Bahia por 2-1. Tá? Então, no primeiro jogo entre as duas equipes, o Bahia, tricolor baiano, saiu vitorioso sobre o rubro-negro carioca. Já o último jogo aconteceu pelo Brasileirão de 2021, no dia 11 de novembro, e o Mengão meteu aí um 3-0 sobre o Bahia, jogo relativamente tranquilo. O Mengão venceu com tranquilidade, com folga aí, 3-0 sobre o Bahia.
Então aí o primeiro e o último confronto entre as duas equipes. Vamos dar mais um passo, entender um pouco mais dessa história. Vamos falar aí sobre duelos em casa e duelos fora. Vamos lá. Bom, jogando em casa, o Mengão já recebeu, como falei anteriormente, 19 vezes recebeu o Bahia. São 11 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Tá? Então, uma vantagem aí bem interessante também quando diz respeito a confrontos em casa, na casa do Flamengo. O Mengão tem aí essa diferença bem interessante. Já quando o Flamengo saiu para visitar o Bahia, foram 34 jogos, 10 derrotas, 14 empates e 10 vitórias. Tá? Então há um equilíbrio quanto a vitórias e derrotas jogando lá na Bahia. O Mengão aí tem 10 derrotas, mas também tem 10 vitórias jogando lá. E aí o que chama atenção é a quantidade alta, né, de empates em que ocorreram aí ao longo da história nesse duelo jogando lá na Bahia. 14 empates no total. Trouxe aqui para vocês esse retrospecto recente para a gente ter uma ideia de como está o momento de cada time, ou pelo menos como tem sido os últimos confrontos. Eu fiz um resumo aqui dos 10 últimos jogos envolvendo as duas equipes e vou falar aqui rapidamente para você. Em 2017, pelo Brasileirão, o Bahia venceu aí, o Bahia perdeu jogando em casa por 1-0 para o Flamengo. O Flamengo então saiu vitorioso por 1-0 jogando lá na Bahia. Jogo de ida, Brasileirão 2017. No segundo turno, 2017, pelo Brasileirão, o Mengão venceu mais uma vez. Desta vez aplicou uma goleada por 4-1 sobre o Bahia. Já em 2018, o Flamengo recebeu o Bahia e meteu 2-0. E no jogo do segundo turno, lá na Bahia, o jogo não saiu do empate, ninguém conseguiu marcar naquele jogo, ficando então em 0-0. Já em 2019, no primeiro jogo, no jogo do primeiro turno, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia meteu aí 3-0 sobre o Mengão. Se vocês puxarem um pouquinho pela memória, esse jogo foi bem no início do trabalho de Jorge Jesus, onde ele coloca o Rafinha, né, para jogar ali de meia, e foi também o jogo em que Felipe Luiz estreou jogando pelo Mengão, ali na lateral esquerda. Então, o Flamengo perdeu aí por 3-0 para o Bahia, jogando lá na Bahia. Pra gente, imagina, o Flamengo que tem pressa em demitir treinadores, imagina se o Flamengo demite o Jorge Jesus logo na sua chegada, por conta desse mau resultado, né? Nós não teríamos conquistado o que conquistamos naquele ano. Mas aí está, o Bahia então venceu por 3-0. Já no jogo da volta, o Jorge Jesus já conhecendo mais o time já estava mais equilibrado, mais encorpado. O Flamengo venceu aí pelo placar de 3-1 em 2019 no jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Em 2020, o Bahia recebeu o Flamengo, mas agora também pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, e o Mengão meteu aí 5-3, né? Um jogo com muitos gols. 2020, aliás, foi um ano farto de gols entre as duas equipes. Primeiro jogo, o Flamengo venceu por 5-3 lá na Bahia, e no segundo jogo, o Flamengo recebeu o Bahia e também venceu por 4-3, né? Então, como falei aí, 2 jogos, um ano aí farto de gols entre as duas equipes. 15 gols, né, para ser mais exato, em 2 jogos. Já em 2021, o Bahia recebeu o Flamengo e foi goleado pelo Flamengo lá na Bahia por 5-0. E em 2021 também, agora pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Bahia e vence mais uma vez pelo placar de 3-0. Uma observação interessante é que nós estamos em 2022, em 23, em 2022 não houve jogo entre Flamengo e Bahia por conta de que o Bahia, né, jogou a segunda divisão nesse ano e subiu este ano, sim, está disputando já a primeira divisão. Mas no ano passado o Bahia frequentou
a Série B, por isso não houve esse duelo entre os dois times. Portanto, nos últimos 10 jogos, o Flamengo perdeu apenas uma vez para o Bahia. Então, são 8 vitórias, né? Um empate e uma derrota. É um retrospecto bem interessante, favorável ao Mengão, que essa escrita se mantenha, daqui a pouco o Mengão possa sair mais uma vez vitorioso e ampliar ainda mais essa vantagem aí sobre o Bahia. Qual foi a maior vitória do Flamengo e qual foi a maior derrota nesse duelo? Bom, há pelo menos 3 resultados aqui que nós encontramos, que nós consultamos como sendo considerados maiores derrotas do Flamengo. Um 4-1, isso foi lá no ano 2000, pela Copa João Avelange, lembra que foi aquele campeonato que fizeram lá e São Caetano entrou, o Fluminense entrou, ambos estavam na segunda divisão, não disputaram a segunda divisão e vieram disputar esse campeonato e desde então permaneceram na primeira divisão até o São Caetano cair e o Fluminense está aí disputando a primeira divisão. Mas nesse ano, em 2000, o Flamengo perdeu então pela Copa João Avelange, perdeu por 4-1 para o Bahia. Em 2013, Campeonato Brasileiro, o Flamengo também perdeu por 3-0 e também em 2019, o jogo que nós fizemos referência anteriormente. Já quando o assunto é a maior vitória do Mengão, tem aí uma em casa e uma fora, tá? Então, 6-0 em casa, isso em 2003, o Mengão meteu aí 6-0, aplicou uma goleada de 6-0 sobre o Bahia. E 2021, jogando lá na Bahia, 5-0 para o Mengão. Quem são os principais artilheiros aí desse duelo? Queremos destacar esses 3, tá? Queremos destacar esses 3. Por parte do Bahia tem o Gilberto, tem 5 gols em 7 jogos. Já pelo lado do Flamengo, nós colocamos 2, Gabigol, né, com 5 gols em 4 jogos, e Pedro com 4 gols em 3 jogos. Portanto, os jogadores do Flamengo precisaram de menos jogos para fazer mais gols. Tá? Há ainda o Edilson, que também tem 5 gols pelo Flamengo, mas a quantidade de jogos é maior. Tá? São 7 jogos que o Edilson precisou para fazer 5 gols pelo Flamengo. Resumindo tudo, o Flamengo tem 41,8% de aproveitamento contra 23,6% do Bahia. Então o Mengão tem aí uma vantagem considerável sobre a equipe baiana. E o nosso desejo, a nossa esperança é que o Mengão mais uma vez faça bonito daqui a pouco e saia com uma vitória. O último jogo do Flamengo na Fonte Nova, o Flamengo perdeu, tá? Para o Bahia. Mas nos últimos jogos, o Flamengo saiu vitorioso sobre o Bahia. Quando o assunto é jogo na Fonte Nova, aí sim o Flamengo foi derrotado ao último jogo que teve lá. Mas depois disso eles já jogaram em outro estado, o estado do Pituaçu, e o Mengão saiu vitorioso nessas ocasiões. Tá certo, pessoal? Então, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês, esses eram os dados, esses são os números que contam a história desse duelo. Mengão aí com uma ampla vantagem, uma vantagem muito boa aí sobre o Bahia. Esperamos que essa escrita possa se manter, que o Mengão saia vitorioso mais uma vez e comece a galgar degraus aí no Campeonato Brasileiro para ganhar confiança, para chegar forte para quarta-feira enfrentar aí o Fluminense pela Copa do Brasil. Mas eu já te peço, qual o seu placar para o jogo de daqui a pouco? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Qual o placar do jogo de daqui a pouco? Diz aí pra gente. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu te peço, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para você ser avisado de todos os vídeos que nós postarmos aqui. Deixe o seu like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso canal. Estamos começando o trabalho e carecemos muito da sua ajuda. Então, dê o seu like, porque o seu like vai nos ajudar bastante, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais rubro-negros e até a próxima, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!